O que é a reunião mediúnica? A resposta parece simples. Mas, quanto mais me aprofundo no assunto, mais percebo que a pergunta carrega camadas que valem a pena desdobrar. Se você pesquisar em um dicionário espírita, encontrará algo como um encontro de pessoas comprometidas com finalidades úteis e instrutivas para entrar em contato com os espíritos. Se você perguntar a alguém de um centro espírita contemporâneo, provavelmente ouvirá: é a reunião em que recebemos espíritos que precisam de ajuda. Ambas as respostas estão certas, mas descrevem coisas um pouco diferentes, e entender essa diferença vai ajudar a compreender o que fazemos nas nossas reuniões, e por que fazemos dessa forma. O que Kardec entendia por reunião mediúnica? Quando Allan Kardec organizou as bases do Espiritismo no século XIX, ele classificou as reuniões espíritas em 3 categorias, segundo o caráter e as intenções de seus participantes. As reuniões frívolas eram aquelas em que as pessoas buscavam apenas a curiosidade ou o divertimento nas manifestações. Sem propósito elevado, atraíam espíritos de igual natureza, levianos, propensos a gracejos e revelações sem valor. Arthur Conan Doyle registrou que, no auge da moda espírita na Inglaterra vitoriana, a gente era convidada para chá e mesas girantes, como um novo divertimento, e tinha que se mexer com toda a família, em volta dos móveis, como loucos. Ele avalia que boa parte daquelas manifestações era desperdiçada como uma espécie de divertimento social e uma nova excitação para uma mundanidade fatigada. No Brasil, uma versão contemporânea desse mesmo impulso frívolo sobrevive na chamada brincadeira do copo, em que participantes apoiam os dedos em um copo invertido sobre um alfabeto improvisado, buscando respostas de espíritos por entretenimento ou para causar susto. As reuniões experimentais tinham foco na produção e verificação de fenômenos físicos e objetivos, mesas que se movem, objetos que levitam, materializações, vozes sem fonte aparente. Diferentemente das frívolas, elas buscavam documentar e comprovar a realidade do mundo espiritual diante de céticos e cientistas. Na segunda metade do século XIX, nomes como o químico Sir William Crookes e o naturalista Alfred Russel Wallace submeteram médiuns a rigorosos protocolos de investigação, registrando resultados que consideravam impossíveis de explicar por fraude ou ilusão. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas, fundada em Londres em 1882, formalizou esse esforço com metodologia sistemática. Kardec reconhecia o valor histórico dessas reuniões para revelar as leis do mundo invisível e despertar a atenção de incrédulos. Ao mesmo tempo, advertia que elas tendiam a cultivar mais a curiosidade fenomênica do que o desenvolvimento moral, e que os espíritos superiores não se dispõem indefinidamente a servir de objeto de experimento para quem não avança além da curiosidade. As reuniões instrutivas eram, para Kardec, as verdadeiramente sérias, aquelas em que o foco era o aprendizado, a elevação moral e o trato de assuntos úteis. Era nelas que os espíritos superiores compareciam, porque eles simplesmente não frequentam assembleias de pessoas motivadas apenas pela curiosidade ou pelo espetáculo. São as reuniões que estudaremos neste livro. Essa classificação revela algo importante. Para Kardec, o que definia o caráter de uma reunião não era o fenômeno produzido, mas a intenção dos participantes. Uma reunião poderia envolver as mais variadas manifestações mediúnicas, psicografia, aparições, comunicações diversas, e ainda assim ser frívola ou instrutiva, dependendo do que movia o grupo. Na prática das reuniões que Kardec conduzia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a tônica era investigativa e filosófica, compreender as leis que regem a existência espiritual, documentar as condições de vida dos espíritos após a morte, investigar a evolução da alma ao longo de múltiplas encarnações. A dimensão de auxílio aos espíritos sofredores já estava presente, como veremos adiante, mas estava contida dentro de um projeto maior de instrução, de aprender, com os próprios espíritos, como funciona a vida além da morte. A transição de sentido, quando a caridade passou a ser o centro. O conceito de reunião mediúnica foi se transformando com o tempo. Não de forma abrupta, mas gradualmente, à medida que as necessidades do trabalho espiritual foram moldando o formato dos encontros. Hoje, quando alguém fala em ir a uma reunião mediúnica, raramente está falando de uma reunião em que os espíritos respondem a perguntas filosóficas e esclarecem pontos sobre a vida no além. É muito mais provável que esteja falando de uma reunião em que espíritos necessitados são recebidos, acolhidos, esclarecidos e encaminhados, e em que pessoas encarnadas com alguma dificuldade espiritual são atendidas e recebem cuidado. Neste livro, é esse o uso que farei da expressão. Quando digo reunião mediúnica, estou falando de reuniões voltadas à assistência espiritual, ao acolhimento de espíritos perturbados, ao tratamento de desequilíbrios de origem espiritual,
ao diálogo com espíritos que exercem influência obsessiva sobre encarnados, ao resgate de espíritos desorientados. É nesse sentido que as reuniões do grupo Ninguém Está Sozinho foram concebidas. Isso não significa que a dimensão instrutiva foi abandonada. Significa que ela mudou de posição, de eixo central, passou a estar integrada ao trabalho de assistência. Mas esse deslocamento merece ser explicado com mais cuidado, e para isso, preciso voltar à origem histórica desse tipo de trabalho. Como eram feitas as primeiras reuniões de assistência espiritual? A gênese das reuniões de auxílio aos espíritos sofredores está nas próprias experimentações de Kardec, registradas com grande riqueza de detalhes na obra O Céu e o Inferno. O livro traz, em sua segunda parte, um conjunto de comunicações com espíritos em diferentes condições, alguns em paz, outros em profundo sofrimento. O que chama a atenção é que Kardec não os evocava apenas para obter informações. Havia, desde o início, uma consciência de que aquele contato poderia ser útil para os próprios espíritos. Ele próprio escreveu que a evocação de espíritos sofredores tem a grande vantagem de nos colocar em contato com eles para que possamos aliviá-los e facilitar o seu adiantamento por meio de bons conselhos e preces, acrescentando que haveria egoísmo em quem buscasse apenas a própria satisfação e instrução nessas manifestações. Um dos casos mais marcantes é o do espírito Jacques Latour, evocado em 1864. Trata-se de um espírito que havia cometido assassinatos e que, ao manifestar-se, relatou profundo alívio pelas preces que recebia e implorava por piedade para suportar suas torturas morais. Outro caso clássico é o do espírito de Castelnaudary, identificado como Charles Dupont, um espírito em grande perturbação que foi evocado por orientação superior justamente para que pudesse ser instruído e aliviado pelo grupo. Vale notar, porém, que naquele contexto a instrução era o eixo principal. O grupo de Kardec não se reunia primariamente para fazer atendimentos, reunia-se para investigar e aprender. O auxílio aos espíritos sofredores estava presente e era valorizado, mas era uma parte contida dentro de um projeto maior de compreensão da evolução espiritual. Era como se a caridade fosse uma consequência natural e necessária do estudo, não o propósito central que organizava o trabalho. Outro aspecto importante daquele período é o meio de comunicação predominante, a psicografia. Quase todas as mensagens de O Céu e o Inferno, inclusive as de espíritos em profunda aflição, foram obtidas por escrita mediúnica, em um clima de calma e rigoroso controle. Era a faculdade mediúnica disponível e desenvolvida naquele grupo, e funcionava adequadamente para o tipo de trabalho que se realizava. O que mudou até hoje? Com o tempo, o formato das reuniões foi se transformando em dois aspectos interligados, na prioridade dada à assistência espiritual, e no meio de comunicação predominante. Quanto à comunicação, a psicofonia, a mediunidade falante, em que o espírito se expressa diretamente pela voz do médium, foi progressivamente assumindo papel central nas reuniões de assistência. A razão é prática. O diálogo falado é muito mais dinâmico, imediato e eficaz para o trabalho de acolhimento. Pela voz, o doutrinador percebe em tempo real as reações do manifestante, o nível de perturbação, a resistência ou a abertura, as emoções que afloram, e pode adaptar sua abordagem no momento. Esse ajuste em tempo real é muito mais difícil com a escrita. Quanto à prioridade, o que se observa nos centros espíritas contemporâneos é uma inversão do eixo central em relação ao que Kardec praticava. Se antes a instrução era o centro e a caridade estava contida nela, hoje a caridade é o centro e a instrução está contida nela. As reuniões existem, primariamente, para atender espíritos e pessoas que precisam de auxílio. A dimensão instrutiva persiste, geralmente sob a forma de mensagens dos mentores no início ou no final das reuniões, mas é uma parte do trabalho, não a sua razão de ser. A própria denominação das reuniões reflete essa mudança: reunião de desobsessão, reunião de resgate, reunião de tratamento espiritual. O Centro Espírita, nessa perspectiva, assumiu progressivamente o papel de pronto-socorro espiritual, atendendo a espíritos que chegam em profundo desespero após terem se suicidado, a espíritos que obsediam encarnados e se encontram cristalizados em vínculos de ódio ou vingança, a espíritos desorientados que não reconhecem a própria morte, e a pessoas encarnadas com dificuldades de origem espiritual que precisam de cuidado. Por que essa mudança de prioridades? A explicação mais direta que tenho para esta pergunta é: os conhecimentos mais importantes sobre a evolução espiritual já estão suficientemente descritos nos livros. Desde Kardec até os médiuns do século XX, uma quantidade enorme de informação foi transmitida sobre como funciona a vida após a morte, sobre as leis que regem a evolução, sobre as condições das diferentes esferas espirituais, sobre o funcionamento da mediunidade. O trabalho de instrução,
nesse sentido, já produziu seu fruto. O que se pede agora é que coloquemos em prática o que já sabemos. A literatura espírita corrobora esse entendimento de forma bastante direta. Em No Mundo Maior, o instrutor Eusébio afirma que para nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos. A mensagem é clara. Não é o momento de mais debates filosóficos periféricos ou de investigações científicas sobre o mundo espiritual, mas de agir. Isso não significa que o campo da investigação espiritual esteja esgotado. Há muito ainda a ser compreendido. O que muda é a avaliação do que é mais urgente, diante de uma humanidade que já acumulou conhecimento suficiente para se transformar, mas que ainda não se transformou. A prioridade recai sobre o agir, não sobre o conhecer mais. Há ainda uma observação que a literatura faz com bastante cuidado sobre a relação entre ciência e evolução espiritual. O desenvolvimento científico e tecnológico, por si só, não promove a evolução moral. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores advertem que a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. A história do século XX, com suas guerras, armamentos e destruição em massa produzidos pelo avanço tecnológico, dá evidência concreta a essa advertência. E o século XXI não contraria o padrão. Em 2026, enquanto este livro é escrito, a guerra entre Rússia e Ucrânia se aproxima de 4 anos. Israel e os Estados Unidos conduziram ataques coordenados sobre Gaza, com mais de 1 ano de bombardeio sobre população civil, e recentemente contra o Irã. Em todos esses cenários, a tecnologia disponível, drones, mísseis de precisão, sistemas de vigilância em tempo real, é de refinamento impressionante. A disposição de usá-la contra semelhantes, contudo, permanece inalterada. O que torna o quadro ainda mais revelador é que parte dos líderes e grupos religiosos que apoiam ou justificam esses conflitos o fazem invocando profecias bíblicas e a defesa da fé cristã. A violência que se desenrola nesse cenário provoca, em qualquer pessoa sensível, uma inquietação legítima. Estamos realmente evoluindo? Nesses momentos, recorro ao que o Espiritismo, tanto na sua dimensão teórica quanto na prática mediúnica, me oferece como sustento para a fé e a esperança. Esse conhecimento consolador se apresenta em múltiplas formas. Nos registros das comunicações mediúnicas, encontramos testemunhos de espíritos que abusaram do poder e causaram sofrimento a outros e que, ao colherem as consequências de suas próprias escolhas, encontraram o caminho do arrependimento e da reorientação, mostrando que nenhuma história está definitivamente perdida. Nas descrições da vida espiritual, observamos como o sofrimento, tantas vezes incompreensível visto de dentro da vida material, atua como experiência formativa, desperta sensibilidade adormecida, desfaz ilusões construídas pelo orgulho e pela indiferença, e abre espaço para a caridade crescer. Há ainda perspectiva antecipada por Jesus nas bem-aventuranças, os que foram tratados com injustiça no mundo material, os mansos, os que trabalharam pela paz e pela misericórdia sem reconhecimento, e que, mesmo assim, permaneceram fiéis à retidão moral, encontram no plano espiritual a plenitude que o mundo não soube oferecer-lhes. Não como prêmio arbitrário de um Deus parcial, mas como consequência natural de uma vida alinhada às leis do amor. A isso se somam as orientações transmitidas pelos espíritos superiores ao longo de séculos de comunicação mediúnica, esclarecimento sobre as leis que regem a evolução, estímulo à coragem diante do estado do mundo, e a mensagem de que cada ação no bem, por menor que pareça, contribui para o processo de regeneração planetária que está em curso. Esse horizonte consolador, porém, não apaga a urgência da situação presente, antes, dá sentido a ela. O resultado prático dessa desproporção entre conhecimento intelectual e conduta moral é uma imensa multidão de espíritos infelizes e perturbados. Em nosso lar, é explicado que a esmagadora porcentagem da humanidade não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos e permanece nas regiões nevoentas, estados de consciência caracterizados pela perturbação, pelo sofrimento e pela desorientação. Atender a essa multidão é, nesse sentido, o trabalho mais urgente e mais necessário que os centros espíritas podem realizar. Por isso, a espiritualidade maior tem dado preferência a apoiar os trabalhos estruturados diretamente na caridade, não porque o intercâmbio instrutivo com esferas mais elevadas seja impossível, mas porque ainda não oferecemos, como coletividade, o campo moral necessário para que esse tipo de intercâmbio seja amplo, regular e fecundo.
Em O Livro dos Médiuns, Kardec explica que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito conforme este seja elevado ou degradado, e que os espíritos superiores simplesmente não vão às reuniões em que sabem que a presença deles é inútil. O nível de intercâmbio espiritual que um grupo consegue estabelecer com esferas mais elevadas é, portanto, proporcional ao seu desenvolvimento moral. Não é uma limitação imposta de fora como punição, é uma consequência natural das leis que regem as afinidades espirituais. O que se espera do futuro? A imagem que a literatura espírita desenha para o futuro da mediunidade é bem diferente do que vivemos hoje, e funciona, de alguma forma, como um horizonte que justifica a seriedade com que devemos encarar o trabalho presente. Quando o planeta avançar para o estágio que a doutrina espírita denomina mundo de regeneração, uma condição em que a humanidade terá alcançado um nível de desenvolvimento moral que hoje ainda não atingimos, o intercâmbio com o mundo espiritual se tornará mais natural, mais acessível e mais profundo. No livro Perturbações Espirituais, essa perspectiva é descrita com esperança. Dia chegará, e muito em breve, quando as aparentes barreiras que nos impedem a comunhão mais fácil com os irmãos reencarnados diminuirão, facilitando-nos a ambos melhor compreensão do sentido profundo da vida, e será exatamente no período em que o planeta se encontra em faixa de regeneração. Em Entre os Dois Mundos, o benfeitor projeta que dia virá, no entanto, em que a mediunidade estará tão natural em todas as vidas que os indivíduos se tornarão maleáveis, dóceis à inspiração dos seus guias espirituais, alargando as fronteiras da vida física. E na obra Mistagogia, o espírito Lancelin estima que daqui a uns 1000 anos, a mediunidade na Terra será o dom mais respeitado e bem cuidado, porque por ele vem o comando do mundo espiritual superior. Essas projeções não são promessas automáticas. Elas dependem de um processo coletivo de transformação moral que ainda está em curso. A fase atual, de reuniões mediúnicas centradas no resgate de espíritos perturbados, no tratamento de desequilíbrios e na caridade direta, é, nesse sentido, uma fase de preparação. É o trabalho de limpar o terreno, de reduzir o estoque de sofrimento acumulado, de criar as condições para que, no futuro, o contato com esferas mais elevadas seja algo comum e não excepcional. Não se trata, portanto, de uma limitação que nos foi imposta. É uma adequação. O intercâmbio espiritual mais amplo e instrutivo que as obras prometem não virá antes que a humanidade ofereça campo moral para recebê-lo. E esse campo não se constrói apenas nas reuniões mediúnicas, constrói-se, sobretudo, pela transformação interior das pessoas. Kardec reconhecia o problema com clareza. Ao tratar das causas do egoísmo e dos obstáculos ao progresso humano, advertia que o remédio exige atacar o mal pela raiz, não com a educação que tende a fazer homens instruídos, mas com a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Esses dois eixos, o cuidado espiritual e a educação moral, convergem no que a literatura espírita denomina hospital-escola. Os grupos de assistência espiritual funcionam como hospitais, acolhem, tratam e auxiliam na recuperação de quem chega perturbado, desequilibrado, sem direção. Mas todo hospital que trabalha bem investe igualmente na prevenção, e a prevenção, no plano espiritual, é a escola, o trabalho voltado ao desenvolvimento das virtudes, ao fortalecimento das bases éticas e afetivas que sustentam a convivência e a evolução. A escola reduz, a longo prazo, a demanda do hospital. O hospital cuida dos que chegam feridos antes de terem tido acesso à escola. Os dois vetores se alimentam mutuamente. O tratamento espiritual restaura a lucidez, a fé, o amor e a compaixão, disposições que fundamentam a educação moral. E a educação moral, bem desenvolvida, é a melhor profilaxia espiritual que existe. Pessoas que aprendem a agir por valores, não por medo ou por vaidade, geram menos sofrimento para si e para os que a cercam, encarnados e desencarnados. Este livro é escrito com o olhar voltado a esse trabalho. O tema central, as reuniões mediúnicas de assistência espiritual, pertence à dimensão do hospital, o acolhimento dos que chegam feridos. Mas o horizonte que orienta estas páginas é mais amplo, a construção gradual de uma comunidade mais acolhedora, mais compassiva e mais interessada na cooperação do que na hierarquização das crenças. Uma comunidade em que o conhecimento sobre a vida espiritual não seja usado para motivar pelo medo, pela culpa ou pela humilhação, mas para despertar a sensibilidade, o amor, a fé e a responsabilidade que cada pessoa já carrega dentro de si.